Bom, continuando a nossa aula 1, a gente, né, agora nós temos duas frases, né? Primeiro, que é o H1, cabeçalho. Desculpa, é errado. Nós temos um cabeçalho e nós temos um cabeçalho. Tá? Nós temos um cabeçalho e nós temos um parágrafo, tá? Então aqui nós temos H1, né? E aí eu vou colocar aqui uma cor de fundo, né? O que está pedindo para botar? Tá? Então ele está pedindo para colocar aqui o parágrafo com uma cor blue. Vou fechar aqui essa janela. O navegador está aberto, tá? Eu vou fechar aqui a cor blue. O parágrafo na cor vermelha. E aí, a gente vai, além da cor, né, existe uma outra propriedade também, uma outra declaração, que é a margem, né? O que é a margem, né, pessoal? A margem é a distância entre o lado esquerdo do teu monitor, onde eu estou passando o mouse aqui, e a entrada onde vai ser escrito, tá? Então, isso é chamado de margem. Então, eu quero que o cabeçalho esteja na cor azul, o parágrafo na cor vermelha com uma margem de 15 pixels para a direita. Então, bolinha preta na tela, o que eu não quero, Ctrl S e aperto F5, tá? E aí vai aparecer aqui, ó, com 15 pixels, estudar na Firetech é o maior barato, tá? Faltou escrever a frase do dia, né? Porque eu não escrevi a frase do dia aqui, mas eu vou colocar aqui. Frase do dia. Bolinha preta na tela, Ctrl S, caixinha vermelha para fechar e aperta F5 para executar novamente. Então aparece aqui, ó, frase do dia, estudar na Firetech é mó barato. Então a gente está aprendendo a mexer com textos, né? É a primeira parte que a gente vai aprender em CSS, como colocar o texto, como fazer estilizações de texto no nosso navegador. Então a gente vai voltar para os nossos slides, tá? Então, aqui nós temos um estilo, né, com dois seletores, tá? Eu também poderia colocar dois seletores para a tag P, com duas propriedades, com duas declarações diferentes. Não seria... Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, tá? Eu posso colocar a margem, né, esquerda como margem left, tá? Eu posso definir também margem right, né, que é a margem já ao contrário, né, que é a margem do outro lado, ou seja, daqui do teu monitor para cá, né, margem da direita, margem da esquerda, tá? Vou fazer aqui no navegador, vai ficar mais fácil. Margem da esquerda e a margem da direita, fechado? Vou deixar só margem, tá? Então a gente tem margem top, que é a margem de cima, que pode ser 15 pixels, por exemplo, e margem bottom, tá? Pode ser 10 pixels, por exemplo. Então, o que o professor está fazendo? O professor está definindo Ctrl S para salvar, F5 para executar. Então, o professor está definindo a margem superior, margem top, margem left, margem bottom e margem right, ok? Então eu estou definindo a área onde eu estou escrevendo este bagulho, fechado? Além de pixels, esse PX significa pixels. O que é um pixel? É um pontinho da sua tela. Se você pegar seu rosto e aproximar da tela, vai aparecer vários pontinhos, e esses pontinhos são os pixels. Quanto maior o tamanho de pixel, maior é o tamanho da sua letra. Mas eu também posso colocar em centímetros, tá? Eu posso colocar em outras unidades de medidas que não sejam o pixel, fechado? Mas a gente vai aprender mais adiante. Então, o que a gente estava falando é que tanto faz eu declarar um seletor com várias declarações ou vários seletores com uma declaração, não tem problema nenhum, tá? Lembrando que o CSS não vai fazer diferença nenhuma em relação a isso. Agora, eu tenho duas maneiras. Eu tenho essa maneira que se chama seletor de tag. Eu altero totalmente a tag. Mas eu também posso alterar um conjunto de tags, né? Então, como é que eu faço isso? Eu faço isso através das classes.
tá? Então, uma classe é como você viu lá em LTP. Não se preocupa com isso aqui, não vou explicar coisa por coisa. Isso aqui é um seletor de uma tag, da tag P, que a gente já aprendeu. Esse aqui é uma classe, tá? Como é que o senhor sabe que é uma classe, professor? Porque ele tem um ponto. Tudo que começa com ponto em CSS é uma classe. E qual é o nome dessa classe? Parágrafo. Pessoal, você está aprendendo em LP2. O que é uma classe, né? Se você olhar e pedir para sua mãe, ela deve ter uma forma de bolo em casa. Uma forma de bolo é uma classe. Por que ela é uma classe? Ela diz que todo bolo que você fizer vai ser quadrado ou vai ser redondo, de acordo com a forma que você tiver. Ela vai ter 5 centímetros a 10 centímetros de altura, de acordo com a profundidade da forma da sua mãe. Ela vai ter um furo no meio ou não. Ela vai ser uma forma lisa, ela vai ser uma forma quadrada, com ondulações no fundo ou não. Ou seja, uma classe é um molde para eu fazer objetos. E o que são objetos? São os próprios bolos. Então, dentro de uma classe bolo, né, classe tabuleiro, né, eu coloco lá, eu faço bolo de laranja, bolo de chocolate, faço bolo de chocolate de sábado, bolo de chocolate de domingo com calda ou sem calda, enfim. Uma classe, ela gera vários objetos, tá? Então, como é que eu declaro uma classe em CSS? Eu chego aqui e falo assim, ó, exerge, tá? E aí eu coloco aqui, por exemplo, uma propriedade que tudo que for na classe exerge vai ter a cor pink, tá? Tudo bem? E aí, eu chego aqui e falo assim, ó, para ficar mais tranquilo pra gente. Vou colocar aqui, ó, H2 class exerge, tá? E aí fecho e coloco assim, este cabeçalho foi estilizado pela classe, tá? Ctrl S para salvar essa alteração aqui, Ctrl S, o arquivo salvar, tá? E aperto F5. Opa, não vai funcionar porque eu estou com o negócio fechado, eu estou com o negócio aberto. F5. Aqui está aparecendo a minha estilização da minha classe, tá? Acho que eu tenho que colocar um BR aqui para não aparecer aquilo. Ele veio para a esquerda, né? Vou tirar esse parágrafo todos aqui. Tá? Agora ficou certinho. Tudo bem? Então, esse aqui é um cabeçalho H2, né? Estilizado por uma classe. Por que classe, pessoal? A classe exerge. E aonde está definida essa classe exerge? Aqui. Como é que o senhor sabe? O senhor é inteligente? Não, tem um ponto. Tudo que tem um ponto é uma classe. Fechado? Além de uma classe, eu posso colocar um ID. Né? Por exemplo, um ID é um trecho de código. A gente vai aprender isso na próxima aula, tá? Vamos com calma, vamos deixar só então a gente sabe o que é um seletor, que ele estiliza uma tag, e eu sei o que é uma classe, que ele estiliza qualquer coisa. Por exemplo, eu posso botar H2 e o nome da classe. Eu posso colocar P e o nome da classe. E tudo isso será estilizado, parágrafo, estilizado pela classe. Tudo isso vai ser estilizado pela mesma classe. A classe é um molde, é uma maneira, é um estilo que eu tenho, uma classe de estilos para aquele determinado elemento que eu quero estilizar. Fecha aqui, Ctrl S para salvar e F5. Voilà, tá aqui, mais uma classe, mais um parágrafo. Esse aqui é um cabeçalho em rosa e esse aqui é um parágrafo em rosa. Todos os dois estilizados pela mesma classe. Pessoal, até a próxima. Qualquer dúvida, entre em contato. Fechado.